Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, tá? Versículo 8. Carta à igreja em Esmirna. Acompanhe comigo o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Irmãos, nós temos uma série de mensagens, começamos semana passada, uma série de mensagens cujo tema principal é as 7 igrejas do Apocalipse. E na semana passada ministramos sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso na época. E nós sabemos que essas mensagens são de extrema importância, uma vez que as características peculiares de cada igreja, de cada carta, ou seja, aquilo que é apresentado em cada carta que foi enviada para cada igreja da época, são características e situações proféticas que o próprio Jesus profetizou que aconteceria ao longo da era cristã. Então essas 7 cartas representam a história da igreja dividida em períodos. Os irmãos estão entendendo isso aqui que eu estou falando? São cartas proféticas. É uma condição atual que estava acontecendo naquela época, no entanto aponta para um estado, uma condição, uma experiência que a igreja passaria ao longo da era cristã. De modo que a primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, era uma situação muito própria daquela época, e a reprovação que Cristo estabeleceu aqui nessa carta, é que a igreja era uma igreja que tinha muita qualidade. A igreja em Éfeso, ela tinha conhecimento, que era um conhecimento tão profundo das Escrituras, capaz de colocar à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram mentirosos. Então a igreja tinha conhecimento e maturidade suficiente para julgar a palavra verdadeiramente apostólica e a palavra que não era apostólica. Então tinha essa qualidade do conhecimento, da maturidade. A igreja laborava, a igreja tinha perseverança, a igreja tinha obras, muitas obras, e suportava a perseguição pelo nome de Jesus e não se deixava esmorecer. Então uma igreja de muita qualidade. No entanto, essa igreja, a igreja do primeiro século, ela é reprovada por Cristo quando é dito: eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Aí o conselho de Jesus é para que eles se arrependessem, não somente eles, mas também todos nós, uma vez que essa característica do primeiro século, que é o abandono do primeiro amor, pode estar presente hoje, nos nossos dias, na igreja contemporânea, que é a igreja que é a última carta, que é a última igreja ali do Apocalipse capítulo 2 e 3, que é a igreja em Laodiceia. Então imagine só que a característica própria de Éfeso pode estar presente hoje nos nossos dias. E eu quero dizer para os irmãos, está muito presente nos nossos dias essa falta do amor, esta falta do companheirismo, esse apego com Deus, esse desejo por Deus, esse apego, esse amor pelo Senhor e pela sua causa. Então isso está muito presente nos nossos dias, porque a característica principal de Laodiceia, que é o tempo profético que vivemos, é uma característica da mornidão espiritual. Imagine que nós estamos vendo o tempo da mornidão, o tempo da indiferença a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque é uma característica que é dita na carta à igreja em Laodiceia, que o próprio Jesus diz assim: vocês estão dizendo que são ricos, que são abastados, e que não precisam de coisa alguma, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês estão com o coração fechado para mim, porque eu estou batendo a porta do coração e não estou vendo a reação positiva de vocês abrirem a porta do coração para que eu entre, para que eu faça parte da vida de vocês. Essa aqui é o resumo da carta da igreja em Laodiceia, que é a condição atual
da Igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Amém, queridos? Então essas 7 cartas são proféticas, está denunciando, está fazendo uma crítica e uma advertência severa à Igreja de Jesus Cristo de todas as épocas. Então a igreja primeira do primeiro século é a igreja de Éfeso, que tinha esse problema do abandono do primeiro amor. Hoje vamos falar sobre a carta à igreja em Esmirna. Essa igreja é a igreja do segundo e do terceiro século. O termo Esmirna significa mirra, e mirra era um extrato vegetal que era usado para amenizar a dor das pessoas, e não somente isso, mas também usado para embalsamar os cadáveres. Veja que está ligado à dor, à morte. E esta igreja é a igreja do sofrimento. A igreja de Esmirna representa a igreja do sofrimento, uma vez que está aqui no versículo 10, quando o próprio Jesus declara que a igreja não devia temer as coisas que teria que sofrer na época, e que não somente não deveria temer, deveria encarar de frente com ousadia, com fé, mas deveria ser fiel até a morte. Imagina só, não somente o sofrimento, mas como consequência do sofrimento, a morte. Então essa igreja de Esmirna, ela tem uma característica muito peculiar, que é uma igreja do sofrimento, uma vez que a igreja neste momento, do terceiro e do quarto século, foi uma igreja muito perseguida pelo Império Romano na época. E eu quero trazer para vocês que a questão do sofrimento é uma questão que tem que ser entendida pelos cristãos. Haja vista que nós estamos numa época, em um tempo, em que os cristãos, eles são desprovidos da revelação da verdade do Evangelho. E uma vez desprovidos de revelação, eles caem no erro de viver ou de serem levados por uma correnteza conhecida como teologia da prosperidade. Pastor, o que tem a ver a teologia da prosperidade com Esmirna e com o sofrimento e até mesmo com a morte? Tem tudo a ver, uma vez que o enfoque ou o objetivo maior da teologia da prosperidade é justamente trazer os corações ou chamar a atenção dos cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus, para uma situação que Jesus nunca pregou, que ele nunca prometeu e que os apóstolos nunca pregaram e nem prometeram, que é a questão de uma prosperidade material, humana, exacerbada, que alcança um lugar acima da verdade do Evangelho. Então, a teologia da prosperidade é um conjunto de pregações, é um sistema de mensagens configurada para tirar o coração dos cristãos daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que está no coração de Deus, para colocar e lançar a âncora dos corações dos irmãos na esperança deste mundo. Então, são mensagens triunfalistas, é um conjunto de pensamentos triunfalistas e pragmáticos que pregam que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te prosperar, que você deixará de ser cauda e será cabeça, que você deixará de ser empregado e será patrão, que você deixará de sofrer uma dor e vai ser curado da dor, que você não terá enfermidades, que você não terá sofrimento. Pare de sofrer. O slogan é: pare de sofrer. Se revolte com o seu sofrimento. Você não pode sofrer, você é filho de Deus. E o filho de Deus não sofre, e isso não é verdade, porque, muito pelo contrário, Jesus declarou: no mundo tereis aflições. E ele diz para a igreja do segundo e terceiro século: não temas as coisas que tens de sofrer. Vocês têm que sofrer. O sofrimento ele virá. Irmãos, o cristão que não padece aflições deste mundo está vivendo um evangelho diferente, um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Até porque o princípio de Deus, o princípio do evangelho, é o princípio da encarnação do verbo e da redenção. E se nós vamos aqui meditar e refletir no princípio da redenção, qual é o princípio da redenção? Senão morte e ressurreição. Qual é a proposta de Deus para a salvação da humanidade? Morte e ressurreição. Qual é a proposta de Deus para redimir o mundo, para reconciliar os homens com o Pai?
Morte e ressurreição. Qual é o princípio do reino dos céus? Morte e ressurreição, que começou em Jesus, que foi consumada nele esta obra de morte e ressurreição, e que hoje deve ser aplicada em mim, em você e em todos aqueles que creram. Então o princípio da nova aliança, o princípio do reino dos céus, é o princípio da destruição. O que é morte? Destruição. E o que é ressurreição? Se não edificar, o brotar, o ressurgir. Amém? Então é o que Jeremias disse. Eu queria que os irmãos abrissem aqui nesse princípio que é muito importante. Jeremias capítulo 2. Verifique comigo aqui, por favor. Jeremias capítulo 2 diz assim: Jeremias capítulo 1, tá bom? Me perdoem. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que te ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares. A palavra de Deus, ela derriba. A palavra de Deus, ela arruina. A palavra de Deus, ela destrói. A palavra de Deus, ela arranca. Isso aqui está ligado à morte. Morte é o arrancar, é o derribar, é o destruir e o arruinar da velha criação, do velho homem. É o espírito deste mundo, do velho homem, do pecado, do grande mal cósmico que assola este mundo. É a destruição final e máxima de tudo isso. É a morte, é a cruz de Cristo. Cruz não é um instrumento de massagem, de descanso. Não. A cruz é um instrumento de aniquilação, de sofrimento, de vergonha, de destruição. Só que o texto continua, depois que ele fala: para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Olha só. E também para edificares e plantares. Isso quer dizer que ele vai arruinar, destruir, derribar, e depois ele vai edificar e plantar. Morte e ressurreição. Amém, queridos? Eu quero trazer para os irmãos esse princípio bíblico, que é um princípio maior, é um princípio que norteia toda a Escritura, é o princípio de Deus. Não é sem razão que Deus ele declarou ali em Isaías capítulo 55, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como a terra ela é muito distante dos céus, assim são os meus pensamentos e os vossos pensamentos, os meus caminhos e os vossos caminhos. Então o homem, o ser humano caído, o homem pecador, o homem que foi contaminado pelo grande mal cósmico, hoje ele se encontra em uma condição de pensar diferente de Deus, de sentir diferente de Deus e de querer diferente de Deus. Os pensamentos dos homens são pensamentos totalmente diferentes, sobretudo quando se trata do quesito sofrimento, dificuldade, provações, adversidades, dores e morte. Então todos esses que pregam este evangelho pragmático, este evangelho triunfalista, que diz que Deus vai te prosperar de tal forma que você vai ser uma pessoa extraordinária, isso aí é um evangelho totalmente equivocado e um evangelho totalmente contrário a Deus, ao seu coração e aos princípios do reino dos céus que o próprio Deus estabeleceu. Porque esse evangelho de eu serei, eu sou,
esse espírito egoísta do eu, isso esteve no coração de Lúcifer. Por ocasião da queda, que já não era mais Lúcifer, agora era Satanás. Porque esse espírito de eu terei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo, isso é o espírito da queda, isso é o germe da queda. Pode ter certeza que aonde tem egoísmo tem eu. É o ego do homem. É a minha casa, é o meu carro, é a minha família, são os meus filhos, é o meu dinheiro, são as minhas coisas, deixa a minha vida em paz. Tem isso ou não tem, queridos? Tem isso ou não tem? Isso está presente no ser humano, em mim, você não está presente em nós? É lógico que em outras pessoas, né, em algumas pessoas é mais presente esse espírito partidário, egoísta. E isso é muito próprio dentro das igrejas de Deus. As igrejas de Cristo estão cheias de pessoas egoístas, buscando seus próprios interesses. Por isso está aí esse sistema religioso que é antagônico a tudo aquilo que Deus estabeleceu pela sua soberania e pela sua vontade. Então, se o espírito da queda é eu serei, qual é o espírito de Cristo, o espírito do reino? Eu não serei. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que a palavra de ordem é que você, que eu, que todos os cristãos desenvolva ou cultive esse sentimento que esteve em Jesus Cristo. É por isso que Jesus, ele é a cabeça da nova criação. É por isso que ele é o novo homem pleno. E nele está contida a plenitude da divindade. O Deus pleno, o eterno, o soberano, o Criador está em Jesus Cristo. Jesus, ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o padrão de humanidade que Deus deseja para a sua igreja. Uma vez que a igreja, ela compõe o novo homem, ela compõe o reino dos céus. E a igreja é parte do supremo propósito de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí o texto agora vai dizer que sentimento é esse. Olha o versículo 6. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus era Deus na idade passada, sim ou não? O verbo era Deus? O verbo era Deus, sim ou não? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sendo Deus, ele não julgou ser Deus. Ele não julgou. Eu sou Deus, vocês me respeitem, viu? Vejam com quem está falando. O que vocês estão falando é com o Senhor dos céus e da terra. É com o único e verdadeiro Criador. Cuidado como vocês falam comigo. Não teve esse espírito. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Essas colocações aqui nos chamam a atenção e nos remete para a eternidade passada, por ocasião da queda, quando alguém, não sendo Deus, julgou por usurpação o ser igual a Deus. Quem entendeu? Eu terei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí Jesus fez o contrário. Ele, sendo Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, do contrário, a si mesmo se esvaziou. Olha só. Sendo Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Sendo Deus, ele se humilhou. E aqui esse se humilhar aqui tem um significado muito amplo e talvez um pouco diferente daquilo que nós costumamos a pensar e a perceber do que é se humilhar, que é a humildade, né? Porque muitos acham que humildade é ficar ali, é ser destituído, né? De dinheiro, igual o mano é humilde, ele está desempregado, ele ganha pouco, tadinho ali, né? Olha como é que aquele flanelinha ali, recebendo as moedas, olha que humildade. Isso não é humildade. Humildade não é o exterior
exterior da pessoa. Humildade não é aparência, o irmão tem um cabelo todo amarrotado, o cabelo dele é todo bagunçado, o irmão humilde. Não, tem que pentear o cabelinho. O cabelinho escova os dentinhos, né? Pega um ferrinho, passa a roupa. Porque roupa amarrotada, cabelo bagunçado e dente, boca sem escovar, isso não é humildade, é outra coisa. Olha lá o irmão lá com a calça pegando uma régua assim. Pensa. O paletó daqueles xadregues, aqueles antigos, aqueles primeiros, sabe, né? Há 30, 50 anos atrás. Ficou xadrezado, gravado bem aqui, ó. Aí o irmão tá lá, assim, né? Na porta do templo, recebendo os irmãos na recepção. Olha aquele irmão humilde, olha a roupa deles. Não é humildade. A humildade, ela é interior. Lembra quando Jesus falou: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer aprender? Tem que aprender o que é ser humilde. Então tem que aprender com Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então a humildade, ela é uma questão de sentimento. Por isso diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um coração destituído de arrogância, de presunção. Sabe aquele coração presunçoso, arrogante, cheio de autossuficiência? Isso aí é o contrário de humildade. Isso aí chama-se arrogância, porque a humildade é o que aconteceu com Cristo aqui, ó. Ele se esvaziou e se humilhou. Então quem quiser ser humilde tem que aprender com Jesus e tem que esvaziar o coração. Esvaziar o coração. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha aqui a morte aqui, ó. Olha o contexto de Esmirna aqui, ó. A igreja do sofrimento. E olha o contexto atual no qual nós vivemos, diante de muitas pregações que querem transformar a graça de Deus, a bênção de Deus em dinheiro. Olha só, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele sofreu todas as injúrias que o ser humano poderia sofrer. Ele foi humilhado, cuspido, estapeado, zombado, desprezado, crucificado em uma cruz, como se fosse um marginal, como se fosse um delinquente, totalmente ali exposto à vergonha. Esse é o princípio de Deus. Esse é o sentimento que estava na igreja de Esmirna e que deve estar em nós hoje. Eu quero lembrar os irmãos que a igreja em Esmirna, lá de Apocalipse, pode voltar para lá rapidamente, é uma igreja que não teve nenhuma reprovação por parte de Cristo. Jesus não reprovou Esmirna. Jesus encorajou Esmirna. Só tem duas cartas aqui, duas igrejas que não teve reprovação de Cristo: Esmirna e a igreja em Filadélfia, que é a igreja do reino. Passamos por ela, a igreja do amor fraternal. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Lembra quando a degradação começa em Éfeso, com o abandono do primeiro amor? E o resgate e a restauração da igreja acontece com a restauração do amor a Deus e do amor aos irmãos. Mas que a igreja em Esmirna, a igreja do sofrimento, no versículo 9, Jesus diz as seguintes palavras: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Olha só, irmãos, atenção. Olha como que aqui as palavras de Cristo não tem nada a ver com as pregações que são pregadas hoje aí na maioria dos lugares. Nós não estamos aqui expondo ninguém e nem falando mal de ninguém, porque todos são nossos irmãos e todos merecem respeito, mas nós não podemos deixar de falar de uma realidade que acontece no povo de Deus. Amém, queridos? Não podemos ser conivente com o erro, com o engano, simplesmente porque está na igreja de Jesus Cristo. Não, porque o próprio Jesus ele denunciou também os erros da igreja. Os apóstolos denunciaram os erros da igreja, e nós precisamos denunciar para que sirva para nós de advertência nesses dias. E ele diz: conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Aí ele fala: mas tu és rico. Vocês não imaginam que essa pobreza aqui está em oposição a eu estou rico e abastado da igreja de Laodiceia? Olha só que coisa interessante, queridos. Lá em Laodiceia, que é a igreja de hoje, que é a igreja do tempo presente, do tempo atual, é dito assim: nós estamos ricos e abastados, e não precisamos de coisa alguma, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Aí Jesus diz para nós hoje:
vocês estão equivocados, porque a leitura que eu faço de vocês é que vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus, em estado de vergonha. A igreja do tempo atual é uma igreja no estado de vergonha espiritual, é uma destituição da verdadeira riqueza que é Cristo, até porque Cristo está do lado de fora batendo a porta, querendo entrar na vida das pessoas, e as pessoas não abrem o coração porque querem dinheiro e querem prosperidade e querem a felicidade e a alegria deste mundo que não tem nada a ver com o reino dos céus. De modo que quando ele diz: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, nós podemos nos lembrar agora do contexto das parábolas de Mateus capítulo 13, quando ali a parábola do grão de mostarda. Qual é a parábola, pastor, do grão de mostarda? Mateus capítulo 13, versículo 31, se não me engano, versículo 31. Onde é dito que o reino dos céus é semelhante a um pé de mostarda, que quando cresce é uma pequena e frágil árvorezinha. O reino dos céus é semelhante a um pé de mostarda, que é pequeno, que é singelo, que é simples. No entanto, ele é um pé de alimento, porque a igreja ela é pobre, a igreja tem pouca força, mas a igreja é alimento para os outros. O verdadeiro papel do povo de Deus é alimentar os outros, é alimentar uns aos outros e também as pessoas lá longe, que estão lá fora, as famílias, alcançar pessoas, promover a palavra do Evangelho para que as pessoas sejam libertas. Tudo isso aí é o papel da igreja. No entanto, lá na parábola do grão de mostarda é dito o seguinte, que sendo o reino dos céus um pé de mostarda, que serve para alimento e é um pé pequeno, se transforma em uma grande árvore, a ponto das aves dos céus fazer ninho para os seus galhos. Aí eu trago para os irmãos o sentido disso. A igreja é o quê? De acordo com Cristo, a igreja é um pé de mostarda. Amém? Ele usa essa figura de linguagem, faz essa metáfora, essa analogia, mostrando que a igreja, o reino dos céus, nós, juntamente com todos os irmãos, é um pé de alimento que é pequeno e frágil. Por isso diz, a igreja tu és pobre. A carta da igreja em Filadélfia diz, tu tens pouca força. A parábola do grão de mostarda diz, é semelhante a um pé de mostarda. Só que lá na parábola diz assim, tornou-se uma grande árvore. O pé de mostarda, que é singelo, que tem pouca força, que é frágil, que é um pequenino rebanho de Cristo, se tornou uma potência, uma grande árvore, ou seja, um grande sistema maligno, porque as aves dos céus ali daquele contexto das parábolas diz respeito a demônios. A igreja de Jesus se tornou um sistema capitalista, que só pensa e só prega o materialismo, destituído da verdadeira riqueza que é Cristo e se gabando de grandes coisas, que o rico e abastado não precisa de mais nada. Por isso tornou uma grande árvore a ponto de os demônios e doutrinas de demônios e doutrinas de homens e engano e a mentira está ali alojada no seio da igreja de Jesus Cristo. E aqui está a grande advertência. Olha só, queridos, quero falar uma coisa para os irmãos aqui. Olha só o tamanho e a grandeza da nossa responsabilidade. Olha o que nós estamos falando aqui nessa manhã. Olha aquilo que Deus nos entregou para esse ministério tão singelo, né? Tão simples, tão simples. Nós temos as características da igreja frágil, destituída de riquezas, desprovida de grandes coisas. Somos um povo pequeno, frágil, de pouca força, mas não negamos a palavra de Deus nem o nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Não negamos a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus será pregada a tempo e a fora de tempo. Aqui, nas reuniões de estudo bíblico, nas casas, nas reuniões de oração, nas comunhões, aonde quer que nós estejamos, a palavra vai ser pregada. Glória a Deus. Porque esse é o nosso papel. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Portanto, a igreja em Esmirna é uma igreja com as características próprias de uma igreja saudável. A igreja do sofrimento.
é a igreja do labor, é a igreja da dificuldade, é a igreja da tribulação. A igreja de Jesus Cristo, ela tem essas características, e nós não podemos procurar outro tipo de características que não sejam essas, porque esses que pregam contrariamente a isso, eles são inimigos da cruz de Cristo. Quer ver uma coisa? Abra rapidamente em Filipenses, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, e também em Filipenses, capítulo 3. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Glória a Deus. Olha como existe um padrão de procedimento, um padrão de ensino, de comportamento. Versículo 18: pois muitos andam entre nós. Olha essa problemática. Porque ele chama a atenção da igreja naquela época, dos Filipenses, e chama a nossa atenção hoje, para que nós observemos o modelo que esteve nos apóstolos, e para que observemos também o que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que não querem a cruz, aqueles que não querem o sofrimento, aqueles que reprovam a tribulação, a dificuldade, porque acham que ser cristão é ser rico, é ter dinheiro. Meu Deus do céu. Esses são inimigos da cruz de Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui deseja pelo poder de Deus? Amém. Não é o poder que faz cair, que faz tremer, que faz ficar tremendo, não. Esse poder não. É o poder que destrói as barreiras do coração. Aleluia. É o poder que quebra todos os laços, todas as algemas do pecado, da maldade, do mundo. É o poder que destrói todas as colunas erigidas pela religião, pela idolatria, pela perversidade. É o poder da cruz que destrói a velha criação dentro de nós. É por isso que o sofrimento faz parte de um processo de Deus. É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu um princípio que é totalmente contrário, antagônico ao princípio do mundo, ao princípio da queda, ao princípio de Satanás e ao princípio da religião dos homens. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Por isso não podemos querer jamais ficarmos pensando que o sofrimento ele não faz parte do processo. O sofrimento ele faz parte. O sofrimento estará presente em nós. Quando Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, isso quer dizer que nós passaremos por aflições, mas que nós também vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém. Todos os dias. Amém. Ele está com você todos os dias. Na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade, Jesus está com você. E é esse sofrimento que nos chama a atenção. É esse sofrimento, essa dificuldade, essa tribulação que nos chama a atenção para percebermos quem nós somos. Ah, queridos, quero falar uma coisa para os irmãos aqui, viu? Como nós somos cheios de nós mesmos. Como nós somos indiferentes a tudo e a tudo. Nós, eu, você, todos nós, seres humanos. Nós somos indiferentes ao sofrimento alheio. Nós não nos preocupamos com o sofrimento alheio, a não ser que o sofrimento bata a nossa porta. A não ser que o sofrimento, que a dificuldade, que a adversidade bata a tua porta, para que você, para que eu, para que os cristãos desse tempo atual possam sentir o que é a dor, o que é a dificuldade, o que é a tribulação. Interessante que as pessoas, elas pouco se lembram de Deus, né, quando estão bem, pouco se lembram de Deus. Isso é uma coisa do ser humano.
quando você está bem de situação financeira, quando você está bem de saúde, quando você está bem familiar, com a família, com os filhos, quando o casamento vai bem, quando a coisa vai tudo muito bem, nós temos a tendência de nos acomodar com as coisas referentes a Deus. Sabe aquela acomodação ali, normal, natural? Não é perversidade do nosso coração, mas é porque essas coisas que nos trazem uma certa paz, que nos traz uma certa sensação de que está tudo muito bom. Então, para que eu preciso dos atribulados dos crentes, dos cristãos? O povo de Deus é um povo muito atribulado. O povo atribulado são os cristãos. Pensa assim, que está tudo bem com ele. Não vou não. Deixa quieto, tem umas coisas para resolver. E começa a se esfriar porque não há razão nenhuma para eles estarem aqui firmados, a não ser uma visão governante. Como disse Paulo, né? Paulo falou assim: eu sei estar contente em qualquer situação. Eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado. Eu posso ter abundância com escassez. Eu posso estar doente ou com saúde. Não importa a circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu posso estar com o bolso cheio de dinheiro. Eu posso ter dinheiro porque o Senhor me fortalece para que eu tenha dinheiro. Glória a Deus. E se eu tiver sem dinheiro, não tem problema não, porque o Senhor me fortalece e eu consigo viver sem dinheiro. Amém. Aleluia. Amém. Não depende, a fé ela independe das circunstâncias. É por isso que Deus usa o tal do sofrimento, das adversidades, das circunstâncias para nos chamar a atenção. Amém. Deus chama a atenção. Deus permite a enfermidade, Deus permite uma coisa, uma provação, uma dificuldade, até uma morte. Os irmãos estão pensando que Deus está preocupado com as mortes que acontecem? Irmãos, todo dia morre gente, irmãos. Todo dia morre gente. Não é, Barão? Verdade? E não são poucas não, hein? Eu fico imaginando, sabe o que? Quando você fala de morte, aí o pastor Fernando gosta muito de falar de morte. Não é que eu gosto de falar não, porque é normal, é natural. Morte é natural. Eu fico pensando no Hades. Como é que é no Hades? E o Hades lá, o coração da terra. Eu acho que deve ter uma porta que só entra pessoas, não sai ninguém, só entra. É uma passagem de entrada e não de saída, certo? Mas que eu fico imaginando as almas entrando. Irmãos, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morrem aqui em Brasília durante um dia, 24 horas? Algumas, né? Umas dezenas aí, sei ou não? Em Brasília toda, em 24 horas. Morrem umas dezenas aí. Um pouco. Mas e no Brasil? Quantas pessoas morrem por dia? E na América Latina? E no mundo todo? Aí eu fico pensando na porta do ar, assim, ó, entrando gente assim, não para de entrar. É mais ou menos isso, eu imagino minha cabeça aqui, eu fico pensando. Mas que essas coisas não devem nos incomodar. Sabe por quê? Que nós não temos que ficar preocupados com a morte, mas temos que preocupar com a vida, de como estamos vivendo. É a vida que nos interessa, é como você passa o seu dia a dia, é como você está vivendo com a sua esposa, com o teu esposo, com seus filhos, com os teus vizinhos, com o teu trabalho, com os irmãos da igreja. Se você está gerando em você e permitindo que o Espírito de Cristo seja gerado em você, na tua alma. Amém. Sendo gerado o Espírito de Cristo, o Espírito da redenção. E saber que o sofrimento faz parte do processo. É por isso que o Senhor nos chama a atenção com o batismo no fogo, com os sofrimentos, porque batismo no fogo é sinônimo de sofrimento, de dificuldades, de provações. Deus, Ele sabe desestabilizar o indivíduo. Ele sabe como desestabilizar. O indivíduo está todo ali, né, achando que é a última Coca-Cola do deserto, que é o último galão de água do deserto. Aí ele fica tudo assim achando. Aí Deus toca assim, Deus coloca uma dorzinha assim na coluna, assim, que ele não consegue nem abrir o olho. Se abrir o olho, dói as costas. Olha só, uma dorzinha, só abre o olho das assim. Aí a pessoa fala, vou te ajudar aqui. Aí dá aqui. Dorzinho. Aí depois some a dor. Só pensa, meu Deus, me ajuda. Aí se lembrou de Deus. Irmãos, coisa boa é ser um cristão que anda na verdade do Evangelho. Por quê? Porque você está guardado.
O cristão calçado pelo Evangelho, ele está guardado. Não importa as circunstâncias, não importa o que vai acontecer. É aquele que confia no Senhor, né? Bem-aventurado, bendito o homem que confia no Senhor. É um nome abençoado. Quem confia no Senhor é abençoado. É como declarou ali, né, o salmista, né, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não leve-se nada me faltará não para o pragmatismo religioso, não. Para a teologia da prosperidade, não. Está vendo aí? Nada vai te faltar. Então pode pedir que ele vai te dar a Mercedes, a BMW. Porque nada vai faltar. Não é isso que ele está dizendo. Até porque se nada lhe faltará aqui no original, quer dizer que o Senhor não vai te faltar. Ele não vai te faltar. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Esse é o sentido do texto. Aí continua, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para as águas tranquilas e refrigera minha alma, e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Isso é lindo ou não? Diga: o Senhor é o meu pastor. Diga: Deus não me faltará. Deus não me faltará. Você terá Deus. Aí aparece uma voz diferente e fala assim: mas se você andar pelo vale da sombra da morte, porque é possível. Aí ele fala: ainda que eu ande. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amém. Ainda que eu ande. É como também disse o pregador Abacuque, em um tempo de apostasia de Israel, um tempo em que Israel estava totalmente apostatado da fé de Deus, da verdade, e vivia com idolatrias e com prostituição, e Deus estava ali já quase disciplinando Israel, quase mandando Judá para o cativeiro da Babilônia, quase mandando os caldeus como instrumento de Deus. Deus usou os caldeus, os babilônicos, como instrumento de Deus para disciplinar Israel, porque estavam com corações desviados. Olha a disciplina aqui, olha o batismo do fogo aqui, olha a aprovação aqui. E naquela eminente disciplina de Deus, estava chovendo, estava faltando tudo, um caos em Israel. De repente Abacuque fez uma das mais lindas orações, quando ele declarou: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que significa figueira não florescer? Sabe o que significa a plantação não dar frutos, não dar flores? Falei, né? É não dar frutos. Porque quando floresce, está dizendo: ó, os frutos estão vindo, o tempo da colheita se aproxima, tempo de bom ano. Amém? Mas e se a figueira não florescer? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que está tudo sem esperança, não tenho nada, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é o meu refúgio e Ele me faz caminhar altaneiramente como uma corça rápida e para frente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu fique enfermo, ainda que eu não tenha nada, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que a igreja em Esmirna é uma igreja louvada por Jesus Cristo. Jesus louvou a igreja, Ele elogiou a igreja e disse: não temas o que tem de sofrer. Fala para o irmão que está do seu lado assim: não tema o que pode acontecer na tua vida. Aí você fala assim: irmão, para que essa conversa, eu não gosto de conversa negativa, não gosto de palavra negativa, não. Para de besteira, não gosto de palavra negativa, não tem isso. Jesus foi que falou para nós. Jesus falou, por que você não pode falar para o seu irmão? Não temam, irmãos, as coisas que vocês podem sofrer. Não temam. E tem mais uma coisa: ser fiel até a morte. Até a morte. Qual o limite da fé? Até a morte, até o último suspiro de vida. E ele falou: e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida, hein? Alguns acham que a coroa da vida é a vida eterna, que coroa essa vida humana. Eu penso um pouco diferente. Não é uma doutrina não, mas é um pensamento meu. Se vir para você toma. Eu acho que a coroa da vida é a primeira ressurreição.
Porque o que é maior, a vida ou a morte? Atenção, essa vida que humana, não é a vida eterna não, falando Deus não. Essa vida ou a morte é mais forte? A morte. Porque a morte vence a vida. Se a vida fosse mais forte, não tinha ninguém morrendo, quase estava entrando pessoa toda hora. A morte é mais forte. Mas o que é mais forte, a morte ou a ressurreição? Porque a ressurreição, ela traga a morte, ela rompe com os grilhões da morte. Portanto, dar-te-ei a coroa da vida, eu vou coroar vocês com a primeira ressurreição no dia do arrebatamento. Amém. Não se preocupe com o sofrimento, não se preocupe com a morte, esteja com o Senhor, esteja firmado e caminhe até o fim. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.